Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom estar com você mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande, Escola Sede da Sabedoria. Vamos iniciar neste momento a terceira aula do nosso curso, que tem como tema a moralidade das paixões. Vamos iniciar rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez para ouvirmos a Tua voz por meio da Santa Igreja, por meio do Catecismo da Igreja. Queremos Te pedir, Senhor, a graça de termos um coração bem atento, um coração aberto, um coração dócil, para recebermos de Ti todos os bens que nos virão por meio desta formação. Dai-nos a graça, Senhor, de acolhendo, podermos aderir à Tua vontade e encarnar em nossa vida as verdades reveladas pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos Te pedir, Senhor, esta graça por meio da intercessão poderosa da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meu irmão, minha irmã, estar com você para darmos continuidade ao nosso curso sobre a moral cristã. Nesse momento que vamos viver a terceira aula deste curso, o que tem como tema a moralidade das paixões. Na última aula nós vimos e podemos mergulhar a respeito da liberdade do homem. A gente pode ver que a liberdade é a capacidade de agir ou não agir, e assim de realizar por si mesmo ações deliberadas. Ela atinge a perfeição do seu ato quando está ordenada para Deus, supremo bem. Então, esse poder que nós temos de fazer escolhas entre uma coisa e outra, entre realidades diferentes, de agir de uma forma ou de outra forma. E ela atinge a sua perfeição quando ela está toda voltada para Deus. Ela se caracteriza, a liberdade do homem se caracteriza por atos propriamente humanos, por ser a liberdade humana. Ela torna o ser humano responsável pelos atos de que é autor voluntário. Então, como consequência de ser imagem e semelhança de Deus, o homem é livre. E esta liberdade o torna responsável pelos seus atos. O seu agir deliberado pertence-lhe como próprio. Vimos também que, para a gente definir a moralidade dos atos humanos, nós devemos tomar em consideração 3 critérios: o objeto, a intenção e as circunstâncias. Para que o ato seja bom, esses 3 critérios precisam também ser bons. Ser um objeto bom, a intenção precisa ser boa e as circunstâncias vão definir a gravidade do ato. As circunstâncias não definem a moralidade em si, mas elas indicam a gravidade do ato, se o ato é bom ou muito bom, se um ato é mau ou muito mau. O ato moralmente bom pressupõe em simultâneo a bondade do objeto, a intenção e as circunstâncias definem a sua gravidade.
Vamos dar início agora à nossa terceira aula, como já foi dito, e o tema desta aula é a moralidade das paixões. Vamos iniciar pegando um versículo das Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículo 21. Jesus disse assim: todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Eu vou pegar um pouquinho antes, tá certo? A partir do versículo 20. Marcos 7, versículo 20. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro, do coração dos homens, que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui fala do coração, né? A gente vai falar muito do coração e do centro do coração humano, que é a consciência. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1763, a gente pode ler o seguinte: o termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções, os movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir, em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Então a gente pode definir paixões como um conjunto de operações da sensibilidade ou da afetividade, ou seja, o conjunto de emoções, o conjunto de sentimentos, os impulsos, os instintos. Tudo isso faz parte desse conjunto de movimentos interiores que a gente chama de paixões. No parágrafo 1764, a gente continua falando, a igreja continua definindo, né, as paixões. Elas são componentes naturais do psiquismo humano, constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como a fonte de onde brota o movimento das paixões. Veja só. A fonte, o lugar aonde brota as paixões, é o coração humano. Então, para nós hoje, né, o centro da pessoa humana, né, onde se toma as decisões é no cérebro, né? Na cultura ocidental, é no cérebro. Mas para os judeus, principalmente para os judeus da época de Jesus, lá do tempo do Antigo Testamento, né, ali dos tempos de Jesus, o lugar das decisões humanas era no coração. Por isso que se fala tanto do coração, né? Jesus fala do coração nesse Evangelho de Marcos, né? Então, o coração é o lugar onde surgem as paixões, que são os sentimentos, as emoções, os movimentos da sensibilidade, né? Os movimentos da afetividade. E a igreja diz que é o lugar de passagem entre o mundo exterior e o mundo interior. O que seria esse mundo exterior e o mundo interior? Primeiramente, aquilo que está fora de nós, aquilo que acontece ao nosso redor, né? E também as áreas mais exteriores do nosso ser. Se a gente pudesse definir o nosso ser como um conjunto de camadas, a camada mais exterior é a afetividade. E a camada mais interna a gente define como a inteligência e a vontade. Aquilo que está mais próximo de Deus, que habita no centro da nossa alma. Então, os sentimentos, as emoções, são como que vibrações que acontecem entre esse mundo exterior e que respondem no mundo interior, reverberam no mundo interior. É como que informações do que está acontecendo no exterior do nosso ser, fora de nós e nas áreas mais exteriores do nosso ser. Então essas vibrações, elas chegam à nossa dimensão mais interior, que é a inteligência e a vontade, e a partir dessas vibrações, dessas informações que chegam até a inteligência e a vontade, a gente vai poder tomar decisões. Por exemplo, quando a gente vê
uma pessoa que está na calçada ali, passando fome e pedindo esmola. Aquilo ali gera uma informação que chega até a nossa inteligência e a nossa vontade, e a inteligência e a vontade, iluminadas pela fé, vão poder definir como a gente deve agir. Entendem? Né? Então, serve para ser esse meio por onde as informações do exterior chegam até ao nosso interior, né? Essas paixões, esses sentimentos, essas emoções, né? Essas vibrações, não são vibrações energéticas, né? Esotéricas, não, né? Mas são essas informações que chegam do mundo exterior para o nosso mundo interior, e que a gente vai fazer discernimentos e vai agir de uma forma ou de outra. No parágrafo 1767, a gente lê assim: em si mesmas, as paixões não são nem boas nem más. Elas só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. Né? Então, se eu vejo uma pessoa que está na calçada, passando fome, frio e pedindo esmola, eu tenho um sentimento, aquilo ali vai gerar uma informação que vai chegar até a minha inteligência e a minha vontade. Então, pode ser que surja um sentimento de compaixão, e a minha inteligência e a minha vontade, a partir desse sentimento, vão indicar que eu devo ajudar aquela pessoa de alguma forma, socorrer aquela pessoa de alguma forma. Por outro lado, ver aquela pessoa ali estar naquela situação pode gerar um sentimento de indiferença, ou até aquele sentimento assim que faz a gente ter aquela atitude de dizer assim: aquela pessoa está ali porque ela escolheu, ela que assume as consequências dos seus atos. E a inteligência e a vontade vão indicar: não ligue para aquela pessoa, vá-se embora, siga o seu caminho. Né? Então, o sentimento em si, né, que chega até a nossa inteligência e a nossa vontade, e que dizem assim a essas áreas mais interior, essa área mais interior do nosso ser, que dizem: aquela pessoa está ali porque ela quer, e que coloca o nosso ser numa tendência de indiferença para com aquela pessoa ali. Se a gente segue essa tendência de ser indiferente, então aquela paixão, aquele sentimento é um sentimento mau. Mas se eu tenho um sentimento de compaixão que me leva, que faz com que a minha inteligência e a minha vontade indiquem ao meu ser que eu devo ter uma atitude de compaixão, de misericórdia, de socorro daquela pessoa, eu vou lá e faço, então aquela paixão, aquele sentimento, aquela emoção que eu senti é boa. Né? Porque o sentimento em si, como diz a igreja, ele não é bom nem é mal, embora ele indique uma ação a ser feita. Mas quem vai realizar aquela ação, quem vai me mover a fazer aquela ação é a inteligência e a vontade. Então, meu irmão e minha irmã, é necessário que a nossa inteligência e a nossa vontade esteja bem formada. A gente já pode inferir algumas coisas. Que os sentimentos vêm, as emoções vêm, as reações ao que acontece ao nosso redor e nas áreas mais exteriores do nosso ser, tudo isso ocorre no nosso coração, né, aqui dentro de nós, tudo isso vem. Mas se a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa razão não estiverem bem formadas, nós vamos sucumbir ao que os sentimentos indicam, às tendências geradas pelos sentimentos. Então, se alguém me humilha de alguma forma, né, ou fala alguma inverdade contra mim, pode ser que surja o sentimento de eu querer bater naquela pessoa. Né? Se essa área interior não estiver bem formada, eu vou sucumbir a esta tendência apontada pelo meu sentimento. E vou lá e bato. Mas não é isso que a nossa fé indica, né? Nossa fé indica o silêncio, indica a paz, a concórdia,
o perdão, até sair de perto daquela pessoa, né? Mas vai depender de uma consciência bem formada, de uma fé bem formada, de uma inteligência e de uma vontade iluminadas por uma fé firme, por uma convicção nas verdades do Evangelho, na verdade apresentada por Deus, dada por Deus, apresentada pela igreja, dada pela igreja. Então é muito importante que em nosso interior haja essa hierarquia. Os sentimentos indicam, as emoções indicam, mas quem deve tomar a decisão final é a nossa inteligência e a nossa vontade. Não podemos agir seguindo os impulsos dos sentimentos e das emoções, os impulsos das paixões. Senão, a gente vai colher maus frutos, né? Frutos estragados. E nós queremos colher bons frutos, frutos de santidade. Então, como diz, continuando 1767, as paixões são chamadas voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes impõe um obstáculo. Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. Está aqui a frase chave desse parágrafo, né? Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. A gente não pode fazer tudo o que a gente sente, né? A gente não pode seguir de cara as nossas emoções. Elas precisam ser julgadas, elas precisam ser reguladas pela razão. E a razão precisa estar iluminada. No 1768 a gente pode ler o seguinte: os grandes sentimentos não determinam nem a moralidade nem a santidade das pessoas. Os sentimentos são reservatório inesgotável das imagens e afetos com que se exprime a vida moral. Então, são reservatórios inesgotáveis das imagens e dos afetos, né? As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa, e más no caso contrário. As emoções e os sentimentos podem ser assumidos pelas virtudes ou pervertidos pelos vícios. Então, quando aquele sentimento, aquela emoção vai se tornando hábitos, né? Se forem atitudes boas que são tomadas a partir daqueles sentimentos, esses sentimentos, essas emoções se transformam em virtudes, que são hábitos bons, hábitos que nos aproximam de Deus, que nos configuram ao Cristo, que nos configuram ao Evangelho. Mas quando esses sentimentos, essas emoções, essas paixões fazem com que a gente tome atitudes más, eles se transformam em vícios, que são hábitos que me desconfiguram, que me distanciam do Evangelho, da Palavra de Deus, do Cristo, de Deus, da Santíssima Trindade. Me distanciam e me levam até a pecar. Então, a pessoa que tem diante de qualquer contrariedade, a pessoa se zanga, se ira, né, e quer se vingar dos outros, né, constantemente, a pessoa entra num vício de ira. Não é? Mas quando uma pessoa encontra diversas situações contrárias e vai ali se vivenciando e vai crescendo numa resiliência, numa perseverança, ela vai crescendo na virtude da paciência, na virtude da magnanimidade, na virtude do silêncio, na virtude da compaixão e vai se configurando ao Cristo, se configurando ao Evangelho. Então, peçamos a Deus, irmãos, que a nossa razão esteja bem formada, para que ela seja a que dê a última palavra em nosso coração. Né? Isso falando em termos de faculdades humanas, né? Falando em termos de razão, de inteligência, de memória, de imaginação, de afetividade, de emoções, de sentimentos, de humor, né? Em termos de tudo isso, que a razão, a nossa inteligência, seja o carro-chefe e não os sentimentos, porque os sentimentos e as emoções são muito instáveis, vêm e vão, né? O humor,
A gente se acorda de um jeito, termina o dia de outro, o humor muda, dependendo de tantas circunstâncias. Então não podemos agir de acordo com o nosso humor, tomar as grandes decisões da nossa vida a partir das emoções, a partir do nosso humor, mas com a operação da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa vontade, tudo isso iluminado pela fé. No parágrafo 1769, a gente pode ler o seguinte: na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza sua obra, mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, seus medos e suas tristezas, como aparece na agonia e paixão do Senhor. Em Cristo, veja só, em Cristo, os sentimentos humanos podem receber sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. Então é em Cristo. É em Cristo que os nossos sentimentos são ordenados, né? Tomam o lugar devido. Né? Não podemos negar os sentimentos, as emoções. Né? Nós temos, faz parte da natureza sensitiva da nossa alma. Os sentimentos, as emoções, o humor, o temperamento. Né? O temperamento que é um conjunto de tendências, mas tudo isso deve estar ordenado. Cada realidade dessa deve tomar o seu lugar, deve ter o seu lugar e deve estar submetido a uma consciência reta, a uma inteligência bem informada, bem iluminada, a uma vontade convicta, decidida, a escolher sempre o bem supremo, que é a vontade de Deus, o próprio Deus, as verdades de Deus, os mandamentos de Deus. Então, em Cristo, tudo isso é ordenado. Fora de Cristo, tudo vira uma bagunça. Tudo vira um caos. Em Cristo, tudo vira beleza, ordem, harmonia. Cada coisa toma o seu lugar. Né? Porque o próprio Cristo, na sua carne, ele viveu, teve seus sentimentos, teve suas emoções, mas por ser o próprio Deus, por ser um com o Espírito Santo, ele viveu tudo de forma ordenada. Nele nós também podemos viver. Cristo é o lugar onde o nosso ser é recriado, é reordenado, é na pessoa do Cristo. Fora dele tudo é caos. No Cristo tudo é cosmos, é ordem, é beleza, é harmonia. Se o Cristo revela o homem a ele mesmo, é no mesmo Cristo que o homem é recriado, é reconstruído, é reordenado. Reordenado para o quê? Para o amor a Deus, para o amor ao próximo. Busquemos a Cristo. Vamos peregrinar em direção a Ele, porque Ele quer nos dar esta vida ordenada. Ele diz em um dos seus evangelhos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a vida que eu dou é uma vida plena, é uma vida de abundância. Sim, em Cristo a nossa vida é plena. Está aí os santos para testemunhar uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida ordenada para o amor, uma vida toda nova. É uma vida toda nova. Busquemos a Cristo, nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. São Paulo vai falando nesse versículo, né? Que existia um muro de inimizade entre o homem e Deus. E este muro era o quê? Era a desordem, era a resistência a Deus, era um fechamento em torno de si mesmo. O muro da inimizade, nele esse muro foi quebrado. Em Cristo nós somos novamente amigos de Deus, ou seja, essa ordem é reconstruída. Tudo se volta para aquilo para o qual foi feito. Né? Tudo em nós fica ordenado para Deus, para o próximo, e um amor próprio ordenado também. Precisamos ter uma justa estima de nós mesmos, nem mais nem menos. Busquemos o Cristo, Ele é a nossa paz. No parágrafo 1770, a gente pode ler assim: a perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade,
mas também por seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Porque o homem é uma totalidade, ele não é só inteligência e vontade, ele também é emoções e sentimentos. E a perfeição moral consiste que não só a sua inteligência, a sua vontade, a sua razão se volte para Deus, mas também essas áreas mais externas do nosso ser, emoções, sentimentos, humor, temperamento, afetividade como um todo. Tudo se volta para Deus, é a perfeição moral. Nós precisamos trilhar um processo de união dessas áreas exteriores e interiores do nosso ser, porque tudo em nós deve se voltar para Deus. Tudo em nós deve estar voltado para a vontade de Deus, para o alto. E não somente a nossa razão que fica ali lutando o tempo todo com as nossas emoções que indicam uma coisa, mas a razão indica outra. Né? Em Cristo, tudo vai se voltar para uma única direção. Em Cristo, cada coisa toma o seu lugar. E esse é o nosso ideal, essa perfeição moral, aonde coração e carne exultam pelo Deus vivo, como diz o salmista, Salmo 84, versículo 3. Meu coração, ou seja, a área mais interior do meu ser, e a minha carne, a área mais exterior, a dimensão sensitiva e vegetativa também se volta para Deus, exultam pelo Deus vivo. Busquemos em Cristo esta harmonia e esta ordem para que todo o meu ser se volte para Ele. Nós tratamos até agora nesta aula do artigo 5º, da parte 3 do Catecismo. O artigo 5º tem como tema a moralidade das paixões, que dá também o título a esta nossa terceira aula. Nessa terceira aula, nós também trataremos, a partir de agora, do artigo 6 da terceira parte do Catecismo, que tem como tema a consciência moral. Santo Agostinho diz assim: a consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. No parágrafo 1776 do Catecismo, a gente pode ler assim: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem, complementando, esse dito de Santo Agostinho. Então, a consciência é esse núcleo do coração. Se o coração, para os judeus, é o centro da pessoa, é onde as paixões surgem, é onde ele toma as suas decisões. A consciência é o núcleo do coração, é o lugar mais central do homem, a consciência, Em termos antropológicos, é o lugar mais central da pessoa humana, a consciência que está no coração do homem. No parágrafo 1778, a Igreja continua definindo, por meio do catecismo, o que é a consciência moral. A consciência moral é um julgamento da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto, que vai planejar, que está a ponto de executar ou que já praticou. Vou repetir aqui. A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, que está a ponto de executar ou que já praticou. Então, a consciência é o lugar aonde o homem julga a moralidade dos atos. Em resumo, é o lugar onde o homem julga a moralidade dos atos. Por isso que se fala, ouve a voz da consciência, porque na consciência que a gente faz esse julgamento. Esse ato é bom ou mal? É esse lugar do coração do homem.
Quais são as faculdades que operam nesse julgamento? A razão, a inteligência, a vontade. São essas faculdades mais interiores que trabalham no momento do julgamento. E qual é o lugar desse julgamento? É a consciência, como se fosse o tribunal, né? E a razão, a inteligência e a vontade são os juízes que julgam a moralidade dos atos. Tá certo? No parágrafo 1781, a gente pode ler assim: a consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se o homem comete o mal, o justo juízo da consciência pode ser nele a testemunha da verdade universal do bem e, ao mesmo tempo, da maldade da sua opção concreta. O veredito do juízo da consciência continua a ser um penhor de esperança e de misericórdia. Então veja só, como a gente leu no parágrafo anterior, no 1778. Na consciência, o juízo dos atos é realizado. Né? A gente julga se os atos são bons ou maus. A gente pode julgar quando o ato está sendo planejado, quando a gente vai executar, quando a gente já executou. Né? Então a consciência vai também nos ajudar a perceber se o ato foi mau e também vai indicar de que a gente, percebendo a maldade de algum ato que a gente cometeu, a gente pode recorrer à misericórdia. A consciência também indica isso, também trabalha nessa área, né? Também diz o que precisa ser feito. Reconheço que aquele ato que eu pratiquei é mau, mas eu também reconheço que Deus é misericordioso, que eu devo recorrer a Ele, pedir o seu perdão. Não é? Por isso que é comum na tradição cristã a gente fazer exame de consciência quando a gente vai se confessar, não é verdade? É um dos passos de preparação para a nossa confissão diante do Padre. É fazer o exame de consciência. É permitir que Deus faça ecoar a sua voz em nossa consciência e a gente consiga perceber a maldade dos nossos atos, ou seja, os nossos pecados. Somos chamados a fazer com frequência exames de consciência, tanto quando a gente for se confessar, como em outras oportunidades, para que a gente reconheça os nossos pecados. E para que, reconhecendo os nossos pecados, a gente se volte para o Deus que é misericórdia, que pode perdoar os nossos pecados, que pode reconstruir em nós a caridade perdida pela maldade dos nossos atos. Façamos exame de consciência com frequência, sempre que possível. Então, continuando aqui. Atestando a falta cometida, lembra o perdão a pedir, o bem a praticar ainda e a virtude a cultivar incessantemente com a graça de Deus. É papel da consciência. No parágrafo 1783, a gente pode ler assim: a consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seu julgamento seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. Aqui. O bem verdadeiro, ele é querido pela sabedoria do Criador, ele é definido por Deus. E a nossa consciência vai agir de acordo com este bem, em vista deste bem, ou seja, em vista da sabedoria de Deus. Deus é quem define o que é certo, o que é errado. E a partir desta sabedoria, a partir desta verdade definida por Deus, a gente vai agir de uma forma ou de outra. A consciência vai apontar o caminho a ser seguido, né? E se ela for bem formada. Se ela não for bem formada, ela vai tomar como referência, como critério basilar, outras verdades, que não a verdade de Deus. Então, que Deus nos dê a graça de uma consciência bem formada e que tenha como critério fundamental, basilar, a sabedoria do Criador, e que Ele nos liberte
de outras sabedorias, de outras referências que tantas vezes são apresentadas a nós e que nós vamos tomando como verdade absoluta, né? Coisas em nós mesmos, coisas ao nosso redor, filosofias, ideologias, outras verdades, falsas verdades, que nós vamos tomando como verdade absoluta e nos afastamos da sabedoria de Deus. Que Deus nos faça retornar caso estejamos distantes dela. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. Então é indispensável aos seres humanos que são submetidos a influências negativas. Somos atacados de todos os lados, não é verdade? Então precisamos ter uma consciência bem formada para fazer discernimento, julgamentos do que convém e do que não convém, do que está de acordo com a sabedoria de Deus e daquilo que está contra a sabedoria de Deus. No parágrafo 1785, a gente pode ler assim: na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz de nosso caminho. Primeiro lugar aonde a gente deve ir, né? Primeira realidade que a gente deve recorrer para ter uma consciência bem formada. A palavra de Deus. É preciso que nós a assimilemos na fé e na oração e apoiamos em prática. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso assimilar a palavra de Deus por meio da fé e da oração, não é? Conhecer, acolher e colocar em prática. Isso nos ajudará bastante a termos a consciência bem formada. Também diz a igreja, devemos também examinar a nossa consciência, confrontando-nos com a cruz do Senhor, né? Que é a grande sabedoria de Deus, como diz São Paulo, né? Poder de Deus, sabedoria de Deus, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos confrontar a nossa consciência, nós devemos confrontar os nossos julgamentos, os critérios dos nossos julgamentos, as nossas referências. Elas estão em acordo ou em desacordo com a cruz de nosso Senhor, ou seja, com a sabedoria de Deus. Precisamos fazer exames de consciência. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho, pelos conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. Recorrer aos dons do Espírito Santo, né? O dom do temor, o dom da sabedoria, o dom da fortaleza, o dom da inteligência, o dom da prudência, né? Todos os dons que o Espírito Santo nos oferece de forma tão abundante. É pelos dons que nós vamos julgar segundo a sabedoria de Deus, e não segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria de Deus, que nós vamos ter uma vida semelhante à vida de Deus. É pelos dons do Espírito Santo. E, por fim, os ensinamentos autorizados da Igreja. Igreja, irmãos, conheçamos a nossa fé, o magistério da Igreja. O catecismo da Igreja Católica deve estar junto com as Sagradas Escrituras. Conhecer o que a Igreja ensina sobre os mais diversos temas e assuntos, as mais diversas realidades. Conhecer a doutrina social da Igreja, os ensinamentos sobre bioética, conhecer a prática da Igreja, o culto da Igreja, a oração da Igreja, como devemos ser católicos de verdade, né? Reconhecer a nossa fé católica tão rica, tão bela, tão profunda, que nos leva à santidade, que nos leva ao céu. Então, palavra de Deus, exame de consciência, confrontar nossa consciência com a sabedoria da cruz, ensinamento autorizado da Igreja. E ele fala também aqui, sermos ajudados pelo testemunho, pelos conselhos dos outros. Ou seja, testemunho dos santos, de irmãos que buscam a santidade. Tudo isso nos ajudará a termos a consciência bem formada. No parágrafo 1789, a gente pode ler o seguinte:
Para tanto, o homem deve se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas avisadas e à ajuda do Espírito Santo dos seus dons. Então, como a gente deve usar a consciência nos julgamentos, né, nos discernimentos? E a igreja deixa algumas regras, né? Nunca é permitido praticar o mal para que daí resulte o bem, porque o fim não justifica os meios. Também a igreja nos apresenta a regra de ouro, né? Que está no Evangelho. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Também a caridade respeita sempre o próximo e sua consciência. Como diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência, é contra Cristo que pecais. A caridade, o respeito ao próximo, não é respeitar o pecado do próximo que deve ser denunciado, mas respeitar o próximo, ser caridoso com os irmãos, com todos os irmãos. São Paulo também diz, é melhor abster-se de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Quantas vezes a gente quer ter razão, né? E escandaliza. Silêncio, a caridade acima de tudo, o bem geral acima de tudo. No Catecismo 1791 diz assim, muitas vezes a ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, e a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. O que é que a igreja quer nos dizer com isso? Que nós devemos buscar, conhecer, aderir, praticar o Evangelho, a Palavra de Deus, a nossa fé. Nós precisamos correr atrás, como a gente diz, né? Nós precisamos buscar, nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ser responsáveis pela formação da nossa consciência, sim. Não podemos esperar somente pelo padre. Lógico que os padres, os bispos, né, aqueles que têm autoridade de formação, eles têm o papel deles, é também dever deles. Mas nós também devemos buscar, nós devemos ler. Quando a gente lê a vida dos santos, nós percebemos isso tão claramente. A gente vê Santa Teresa, doutora da Igreja, que lia, né, livros da época, a Terceira Abecedário Espiritual e outros livros. Santa Teresinha, que lia Imitação de Cristo. São Tomás de Aquino, que também leu os antigos. Então, os santos nos ensinam na vida prática como devemos proceder como cristãos. Então, você, meu irmão, minha irmã, e eu, somos chamados a buscar conhecer a nossa fé, conhecer a palavra de Deus. Quanto mais, e ainda mais hoje, se antes esses irmãos mais antigos eram desafiados a procurar conhecer a fé, porque era muito difícil, né? Era muito mais difícil ter em mãos um livro, até mesmo as Sagradas Escrituras também na Idade Média não estava na mão de todos, né? Porque a igreja ela guardava, ela protegia, né? E depois foi sendo distribuída, enfim, né? Fica para outra aula a gente falar a respeito disso. Mas hoje está tão fácil, está lá o catecismo inteiro na internet, né? As Sagradas Escrituras tão acessível, né? Tão próxima de nossas mãos, né? Falta agora a gente correr atrás e aderir, acolher em nosso coração, encarnar tudo isso. Que riqueza é o catecismo da Igreja Católica. Trata de tantos assuntos que a gente tem tantas dúvidas, né? E a igreja responde, a igreja tem respostas, e a gente fica procurando respostas em lugares que não são seguros, né? Que tantas vezes são contrários à verdade. Então, é de nossa responsabilidade, né? Para que a gente não caia nessa ignorância voluntária,
né? Eu não sabia, sim, mas o que a gente fez para saber, o que a gente fez para conhecer, né? Então, corramos atrás, né? Tá tudo tão disponível para nós. No Catecismo 1792, a gente lê assim: a ignorância de Cristo e de seu Evangelho, os maus exemplos de outros, o servilismo às paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da Igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade, podem estar na origem dos desvios do julgamento da nossa conduta moral. Ou seja, tudo isso influencia no julgamento que é feito em nossa consciência. São tantas coisas que a gente deve combater, né? Como a ignorância de Cristo e do seu Evangelho, ou seja, o desconhecimento de Cristo e do Evangelho. Os maus exemplos dos outros, lógico, influencia sim na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente julga as coisas, na forma como a gente faz discernimento, a gente é meio que abalado, né, quando a gente vê maus exemplos, né? E o contrário, o nosso mau exemplo pode influenciar na vida do outro, né? Que a gente busque uma conversão. A submissão às paixões, às desordens, os vícios, né? Quando os sentimentos falam mais alto do que a razão, do que a inteligência, a vontade. A pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, ou seja, na minha consciência eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que me faz feliz, né? Eu pratico aquilo que me faz feliz, eu não quero saber se vai contra o Evangelho, eu não quero saber se vai contra a fé, eu não quero saber se vai contra os mandamentos de Deus, não, porque o que importa é ser feliz do meu jeito, né? Então, é uma mal entendida autonomia da consciência. Muito cuidado com esse discurso de o que importa é ser feliz. Não é isso. A felicidade é Deus. O que importa é buscar a verdadeira felicidade, que é Deus, e a sua verdade, a sua palavra. Isso sim é a verdadeira felicidade. Fora disso, tudo é vão. É felicidade mentirosa, passageira, enganosa. Não é felicidade coisa nenhuma. A recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos. É olhar para o catecismo, ler aqui alguma coisa e dizer assim, eu não concordo, isso aqui eu não vou ver porque eu não concordo. Recusando a autoridade da igreja. Muito cuidado com isso. E a falta da nossa conversão ou a falta de caridade. Tudo isso influencia e gera julgamentos errados em nossa consciência. No Catecismo 1793 diz assim: se ao contrário a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado. Nem por isso, no entanto, deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral de seus erros. É o caso dos indígenas, como a gente falou, acho que em outra aula, né? A aula anterior. Os indígenas não sabiam que descartar crianças era um mal. Não deixou de ser mal, mas a consciência, a consequência, né, a pena não pôde ser imputada a eles porque eles não sabiam. Era uma ignorância invencível, como diz a igreja, né? Como diz aqui o catecismo. Era uma consciência, era uma ignorância invencível, né? Era um julgamento errôneo que não era da responsabilidade deles porque eles não sabiam. Mas se a partir do momento em que eles foram catequizados, a partir do momento em que o Evangelho chegou aonde eles estavam, seja aqui no Brasil ou em outro local, e continuam, né? Aí a gente já pode ver essa questão da imputabilidade dos atos desses irmãos, né? É um caso a ser analisado com mais calma, né? No Catecismo 1794, a gente pode ler assim: a consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira,
pois a caridade brota ao mesmo tempo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, como a gente pode ler em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler esse trecho mais uma vez, é pequenininho. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira. Então a fé ilumina, a fé verdadeira, uma fé firmada na verdade, na sabedoria de Deus, vai iluminar a consciência. Imagine como a gente falou, né? Inteligência, vontade e razão são juízes no tribunal da consciência. Como se eles estão com os processos em mãos, né? Não conseguem ler direito ali, as letras estão ali, está escura a sala, o tribunal, as letras estão ali embaralhadas, não tem uma lupa, não tem uma luz que possa ali, possivelmente vão fazer julgamentos errôneos. Mas aí vem uma fé que ilumina tudo. Não só o ambiente, mas o próprio coração daquele juiz, né? Ilumina a inteligência, ilumina a vontade, a razão, ou seja, ilumina toda a consciência. Os julgamentos serão acertados, né? As escolhas serão boas. Então, a consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, porque a caridade brota ao mesmo tempo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, se o coração é puro, se a consciência está bem iluminada por esta fé sincera, o que vai sair daí, né, os julgamentos que serão realizados terão como consequência atos de caridade para com Deus, de amor a Deus, de caridade para com o próximo, ou seja, de amor ao próximo, de amor à verdade, atos que estão de acordo com o Evangelho, que refletem a sabedoria do Evangelho. Irmãos, peçamos a Deus a graça de ter uma consciência bem formada, uma fé firme, uma fé que brota do próprio coração de Deus, de um coração puro, semelhante ao coração de Jesus. Ele purifique, né? Ele purifica as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos objetivos, que Ele nos dê um coração pobre, porque os pobres de coração verão a Deus, como a gente vê nas bem-aventuranças. Convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos aonde você estiver, se voltar para Deus neste momento e pedir a Ele a graça de um coração puro. A graça de ter uma consciência onde a voz dEle é soberana, onde a voz dEle guia todas as escolhas que são feitas em nosso coração, e uma consciência iluminada pela fé, e para isso peçamos também uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que crê em suas verdades, mesmo que o nosso entendimento não alcance. Tantas vezes os nossos olhos não veem, mas pela fé nós cremos e acolhemos e permitimos que esta mesma fé gere frutos em nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, um coração puro, uma fé reta e uma consciência que nos ajude a avançarmos no caminho da santidade. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão poderosa da Virgem Maria, a sede da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido você para a próxima aula, te espero, para darmos continuidade ao nosso curso sobre a moral cristã. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,